Olá, aqui é o Ednei e nesta aula nós vamos trabalhar com o pincel de formatação e o botão de limpar. Então primeiro nós vamos trabalhar com o pincel de formatação. O pincel de formatação ele está aqui na minha guia página inicial e ele está aqui, ó, aqui no cantinho do lado esquerdo, chamado pincel de formatação. Então qual que é o objetivo do pincel de formatação? Ele copia a formatação de uma seleção para você estar aplicando em outra célula. Então eu tenho aqui uma planilha onde eu digitei e digamos que eu queira utilizar a mesma formatação aqui onde está escrito blusa, short, calça jeans e casaco, da formatação utilizada aqui onde está escrito produto, por exemplo. Então, para eu evitar de ter que selecionar e escolher o itálico, o negrito, a cor de plano de fundo de preenchimento azul e a cor da fonte azul, você utiliza o botão pincel. Então, qual que é a regra? Primeira coisa que você vai fazer é selecionar a célula que tem a formatação que você quer, então no caso aqui o produto. Vou clicar no botão de formatação. Você vai perceber que ele vai aparecer um pontilhado rodando aqui. E o meu mouse vai estar com um pincelzinho do lado. E aí você clica na célula ou seleciona as células que você quer aplicar a formatação. Então eu quero da blusa até o short aqui. Então eu vou clicar, segurar e arrastar como se eu estivesse selecionando. Então olha como é que ficou. Então ele copiou aqui a mesma formatação da célula produto. Tá? Além dele copiar o preenchimento, cor da fonte, tipo de fonte, estilo, ele copia também borda. Então, nesse caso, aqui em produto, eu tinha uma borda mais grossa na parte superior e uma mais fina na parte inferior. Então, às vezes, aqui não ficou legal. Então, para resolver isso aqui é tranquilo. É só eu selecionar aqui um tipo de borda aqui normal. E eu vou selecionar novamente aqui a minha tabelinha e colocar uma borda mais espessa. Olha como é que ficou. Tá ok? Então, para trabalhar com pincel de formatação é bem tranquilo e te ajuda nesses momentos que você quer ganhar tempo. Pincel de formatação você vai estar encontrando em outros programas também da Microsoft, como o Word e o PowerPoint, e alguns outros programas similares à planilha eletrônica, a editores de texto. Então você vai encontrar esse botão e a função dela é a mesma. Tá bom? O próximo botão que a gente vai estar trabalhando é o botão limpar. Então o botão limpar tem o objetivo de estar limpando um conteúdo ou a formatação de uma célula ou uma seleção. Então digamos que eu queira estar limpando essas minhas 4 células aqui. Então o botão limpar ele tem uma flechinha e você tem algumas opções aqui para estar limpando tudo. O limpar tudo ele limpa a formatação e o conteúdo da célula. Então vamos ver como é que fica aqui. Eu vou clicar em limpar tudo. Então pode perceber que ele limpou aqui. Ó. Se eu digitar alguma coisa, vai perceber que ele não está mais de azul. Então ele já está da cor original aqui. Vou desfazer. A próxima opção, limpar formato. Então ele limpa todo tipo de formatação aplicada à célula. Se você tiver uma cor, se tiver um preenchimento, se você estiver utilizando números e foi formatado com um tipo específico de número, como moeda, contábil, porcentagem, ele limpa tudo, menos o conteúdo da célula. Então vou clicar aqui. Então pode perceber que ele limpou tudo, menos o conteúdo. Então o conteúdo está aqui ainda. Tá bom? Eu tenho aqui uma opção chamada de limpar conteúdo. Então ele limpa todo o conteúdo da célula, menos a formatação. Então é a mesma coisa eu apertar o delete. Então o delete limpa também o conteúdo. Então vou clicar aqui. Ó.
Então, pode perceber que ele continua de azul. Tá? Se eu digitar alguma coisa, a formatação continua. Tá? Um pouquinho mais embaixo eu tenho a opção de limpar comentário e limpar hiperlink. Na próxima aula eu vou falar sobre esses dois itens e aí eu volto a explicar esses dois botões aqui de limpar comentário e hiperlink. Tá ok, pessoal? Então, nos vemos na próxima aula. Até daqui a pouco.